Meus irmãos, talvez a primeira coisa que nos vem imediatamente à mente quando nós pensamos na cruz seja o aspecto do amor. O amor que é revelado de maneira realmente extraordinária na entrega voluntária que o Senhor Jesus Cristo fez em favor dos seus amados. Certamente não existe manifestação maior de amor do que o Filho de Deus entregando espontaneamente a sua vida por pecadores indignos de tamanha oferta. Porém, se nós contemplarmos a cruz apenas sob a perspectiva do amor, nós corremos o risco de não compreendermos exatamente por que a cruz foi necessária. Porque Cristo teve que entregar-se naquela cruz. A cruz não revela apenas que Deus ama. Ela revela igualmente que Deus é absolutamente santo e perfeitamente justo. Muitas pessoas perguntam por que Deus não simplesmente perdoou os pecados? Por que todo esse drama tão cruel, tão duro de ser considerado? Se Deus é todo-poderoso e certamente Ele poderia ter nos perdoado se assim quisesse, Ele poderia ter nos absolvido da nossa culpa, sem exigir o sofrimento do seu próprio Filho. À primeira vista, esse tipo de pensamento parece até razoável, mas essa pergunta que é feita parte de uma compreensão equivocada e incompleta acerca de quem é o próprio Deus. Muitas pessoas entendem que Deus possui diversos atributos, mas que em determinadas circunstâncias Deus poderia abrir mão de alguns deles, passar por cima de alguma das suas virtudes essenciais para ceder espaço ao seu amor, por exemplo. E vejam que esse tipo de atitude exigiria de Deus que ele abrisse mão de sua justiça e santidade, por exemplo, para exercer a sua misericórdia e o seu poder em alguma situação. Mas o que as Escrituras nos apresentam é algo completamente diferente. Os atributos não são em si mesmos cartas na mão de um Deus que se adapta às circunstâncias ou que se rende aos apelos da crítica e do juízo do homem. Quando Deus nos revela o seu caráter e as suas qualidades e virtudes, Ele nos dá a conhecer atributos que lhe são essenciais, que são inerentes e, portanto, inseparáveis da sua própria natureza. Então, esses atributos, eles pertencem ao próprio Deus, ao próprio ser de Deus, essencialmente. Isso significa que não são possibilidades presentes no caráter de Deus, mas sim são as características que nos revelam quem Deus é, por natureza. Então, na ausência de qualquer um desses atributos, que lhe são essenciais, não há Deus. A justiça, que é objeto do nosso estudo de hoje, não é uma decisão que Deus toma. A justiça pertence ao próprio ser de Deus. E por isso nós podemos afirmar que Deus é justo, estável, imutavelmente justo. Então Moisés, em Deuteronômio 32, versículo 4, Moisés ali celebra a fidelidade do Senhor, declarando assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. O Salmo 89, versículo 14, também afirma: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Então vejam que o salmista não apresenta para nós a justiça como se fosse um dos adornos do trono de Deus, mas sim como o próprio fundamento do trono. Ou seja, tudo o que Deus faz, todo o proceder de Deus emana de sua perfeita retidão e justiça. Deus nunca age arbitrariamente, contingencialmente, e por isso ele nunca ignora o mal. Ele nunca consente ou admite o mal. Deus nunca relativiza o pecado. Entender essa verdade é fundamental para que a necessidade e a beleza da cruz sejam compreendidas por nós. Nós vivemos em uma época que trata a justiça como algo relativo, como algo que pode ser ajustado, como algo que pode ser adaptado às circunstâncias que são expostas. E como nem sempre as ocorrências relatadas ou conhecidas são verdadeiras, os tribunais humanos erram. Os juízes falham nas suas decisões e, com isso, não é difícil nós vermos culpados sendo absolvidos e inocentes sendo condenados. As próprias leis mudam, elas se adaptam às culturas e aos tempos, provando que a justiça humana
é assim mesmo. Ela é instável e ela é mutável. Esse tipo de realidade pode nos levar a pensar que, em relação à justiça de Deus, essas possibilidades também existam. Mas, meus irmãos, nada disso pode ser aplicado ao Senhor, porque Ele é justo, Ele é reto e imutavelmente estável, e por isso Ele é previsível e confiável. Um outro atributo de Deus que nós precisamos considerar quando nós tratamos da sua perfeita justiça é a sua própria santidade. Abacuque 1,13 expressa essa realidade com palavras impressionantes. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Isso significa que Deus, em sua absoluta santidade, Ele jamais poderá tratar o mal com indiferença. Num suposto tribunal perfeito, por exemplo, o julgamento todo seria perfeito, nenhuma prova seria perdida, nenhuma testemunha iria mentir, nenhum juiz poderia ser corrompido, e com isso nenhuma sentença seria injusta. Isso num tribunal perfeito, humanamente falando. Mas mesmo assim, meus irmãos, esse suposto tribunal perfeito ainda seria infinitamente inferior ao tribunal do Deus vivo, onde a retidão, a justiça e a santidade imperam, onde Deus é o reto juiz. E é diante deste tribunal, diante do Deus Altíssimo, que toda a humanidade comparecerá. Então, tudo isso relacionado à santidade, à justiça e à cruz, nos remete então aos primeiros tempos. Quando nós entendemos que o advento da queda tornou todos os homens responsáveis por seus pecados e por isso condenáveis, nós passamos a entender a necessidade de um Salvador, de um representante nosso, que na condição do homem, na condição de homem, sem o pecado que nos afastou de Deus, se oferecesse em sacrifício por todos aqueles que o recebem como seu Salvador pessoal. Essa é justamente a linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo em Romanos 3, versículo 9, onde ele vai dizer que todos, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, judeus, gentios, religiosos ou não, moralmente respeitáveis ou escandalosamente perversos, todos se encontram na mesma condição diante de Deus. Diz o texto, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que afirma Romanos 3, versículo 23. Percebam que Paulo não está tratando apenas de comportamentos pecaminosos. Prestem muita atenção nisso. Paulo está descrevendo uma condição jurídica. Paulo afirma que toda a humanidade está sob acusação. Todos os homens já estão sentenciados à punição. Todos são culpados diante de Deus e de maneira humanamente irremediável e irreconciliável. Vejam que o pecador, portanto, não necessita apenas de restauração, mas de justificação, que é um ato forense, é um ato ligado à questão judicial, imprescindível ao cumprimento da lei, é um ato de justiça pura. E é exatamente aqui nesse ponto que a lei assume, portanto, um papel decisivo, imperativo. Muitas vezes nós pensamos na lei apenas como um conjunto de ordenanças e mandamentos. Mas a lei é muito mais do que isso. A lei revela o caráter santo de Deus. Ela manifesta aquilo que Deus é, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus aprova e também aquilo que Deus condena. Quando a lei denuncia o nosso pecado, ela não está criando culpa. Ela está revelando a culpa que já existe. Por isso o apóstolo Paulo afirma em Romanos 3:20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, portanto, ela funciona como um espelho. Ela não produz a imagem que nós estamos vendo, ela não produz a sujeira que nós vemos no nosso rosto. Mas é a lei, é ela quem nos faz enxergar essa sujeira. Ela não cria a nossa culpa, mas ela expõe essa nossa realidade diante do tribunal de Deus. E eu creio que, diante de tudo isso que foi visto, já é possível admitir a seriedade e a gravidade do problema do homem. O maior problema do ser humano não é simplesmente porque ele sofre ou sofre por causa do pecado. O maior problema que todo ser humano precisa conhecer e reconhecer é que ele comparecerá com o status de réu culpado diante do tribunal de um Deus que é infinitamente justo.
E isso não é uma figura de linguagem, não. Isso é uma realidade, é na sua forma mais clara e factual possível. Enquanto essa realidade não for compreendida à luz do que a palavra de Deus nos revela, a cruz vai continuar parecendo para muitas pessoas apenas um gesto de amor. Apenas mais uma satisfação de um Deus que se compadece de suas criaturas, manifestando ali o seu amor, sem levar em conta que o pecado não só fez separação de Deus, mas também afrontou, mas também ofendeu a absoluta santidade do Deus Altíssimo, do justo e reto Senhor. Mas quando nós percebemos a gravidade da nossa condição diante do tribunal de Deus, então nós começamos a entender por que nenhuma boa obra poderia nos absolver. Por que nenhuma lágrima ou lamento poderia apagar a nossa culpa. Então vejam que nenhuma reforma moral ou melhora em nosso comportamento poderia servir de compensação, muito menos poderia revogar essa sentença. A lei ela exige perfeita obediência. A lei exige o perfeito cumprimento dos preceitos de Deus, porque reflete o caráter mais que perfeito daquele que a estabeleceu e a anunciou. A grande bênção, meus irmãos, é justamente o fato de que essa constatação e essa realidade que nós apresentamos até aqui não é, como nós sabemos, o fim da história. Porque seria desesperador se não houvesse uma resposta eficaz e tranquilizadora, uma mensagem de esperança para o ser humano, diante de um Deus tão justo e tão agredido por nós em sua santidade. A impossibilidade de nossa absolvição por nossos próprios esforços é que nos abre as portas para compreendermos a necessidade do Salvador, para contemplarmos a beleza do Evangelho, e mais do que isso, para compreendermos a suficiência de Cristo, do caráter jurídico redentivo de sua obra e sacrifício, satisfazendo a justiça de Deus e, consequentemente, nos concedendo salvação e redenção. Há ainda um aspecto que, para muita gente, gera uma inquietação. É o aspecto da nossa representatividade em Adão. Ou seja, aquela dúvida que muitas pessoas têm sobre a nossa relação com o pecado que Adão cometeu no Éden e que trouxe as terríveis consequências para todos nós, para toda a humanidade. E a pergunta que se faz é se Deus é justo em atribuir a nós o castigo e a pena pelo pecado cometido por Adão e Eva. E como isso é um fator que está colocando em julgamento o caráter justo de Deus, então nós precisamos mesmo tratar com a devida responsabilidade dessa questão. Nós precisamos entender que quando Deus criou Adão, ele não o colocou diante de si como um indivíduo isolado, independente, autônomo. Desde o início, Adão ocupou uma posição representativa. Ele era o cabeça pactual ou federal. Ele atuava como representante legal e público de toda a humanidade, diante de Deus, naquilo que era chamado de aliança das obras. Quando Adão pecou, a culpa de Adão foi imputada, foi passada a todos os seus descendentes, os quais ele representava. E por isso os tornou caídos e pecadores, ou seja, todos os seres humanos, toda a humanidade herdou o pecado, herdou a culpa e as consequências da queda de maneira pactual. A aliança, ou o pacto das obras que Deus fizera com Adão e para toda a sua descendência, que, portanto, poderia permanecer em seu estado de santidade, de livre-arbítrio, de vida natural perfeita, estava condicionado à obediência. Estava condicionado à obediência dos preceitos estabelecidos naquele pacto. Ou seja, enquanto o ser humano permanecesse fiel e obediente ao que Deus havia prescrito. Em Gênesis 2, versículos 16 e 17, Deus estabelece os limites da autonomia humana, assim como também determina qual seria a pena ou punição que o ser humano receberia caso houvesse a quebra dessa aliança. O texto diz que de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vejam, meus irmãos, que o preceito da lei, vejam que o preceito da lei estava, assim como as consequências punitivas que incorreriam, devidamente prescritos por Deus.
caso a lei fosse descumprida, eles haviam sido claramente informados, anunciados, daquilo que ficou registrado por Deus, de que não poderiam comer, porque se comessem, haveria as consequências. Quem disse isso foi um Deus que não pode mentir, um Deus que é zeloso e fiel às suas promessas, um Deus que não muda, um Deus que é absolutamente santo e justo, sempre. Isso significa que o episódio do Éden não foi apenas um fracasso pessoal, mas foi o fracasso pactual do representante da raça humana. Esse princípio da representatividade, ele aparece amplamente nas Escrituras, ele é retomado pelo apóstolo Paulo em Romanos 5, onde o primeiro Adão é colocado em paralelo com Cristo, o último Adão. E se houve um momento na história em que o ser humano desfrutou das melhores condições possíveis para obedecer a Deus, esse momento foi no Éden. Adão desfrutava de uma vida natural perfeita. E isso quer dizer que ele não tinha uma natureza pecaminosa. Adão não tinha uma corrupção interior, alguma tendência natural ao pecado. Não havia nenhuma influência interior que o levasse a uma inclinação ao pecado. Adão, pelo contrário, desfrutava de perfeita comunhão com Deus. Adão tinha abundância de provisão e tão somente uma única proibição. E mesmo assim, como todos nós sabemos, ele pecou. Adão e Eva foram dotados de livre arbítrio, ou seja, eles tinham uma capacidade e uma possibilidade de escolher sem qualquer inclinação natural que os conduzisse ao desejo e ao ato de pecar. A serpente não obrigou Adão e Eva a pecarem. Ela sorrateiramente lançou suspeitas sobre o caráter do Senhor, sobre a ordem de Deus, que restringia a autonomia do homem e que a submetia à vontade do Senhor. Os atos subsequentes a esse episódio são conhecidos de todos e também experimentados por todos, por toda a humanidade, como consequência. Consequência da escolha do homem e principalmente da fidelidade de Deus à sua lei e às suas promessas, que nunca são revogadas, que nunca são desconsideradas ou esquecidas. A sentença pronunciada por Deus não foi uma reação impulsiva. Não foi algo que surpreendeu Adão, porque foi a justa resposta do santo juiz diante da espontânea rebelião e desobediência de sua mais preciosa criatura e mais amada criatura, o homem. A partir daí a morte entrou no mundo. A comunhão com Deus foi rompida. Toda a criação foi submetida à corrupção. E, lamentavelmente, toda a descendência de Adão passou a compartilhar dessa condição caída, condição de total depravação e corrupção de todas as áreas do caráter e da vida do homem, que agora, espiritualmente morto e incapaz, depende e carece da graça de Deus para a sua salvação. E é isso que Paulo afirma em Romanos 5,12. Diz o texto: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todo esse quadro real, dramático, terrível, nos dá a dimensão dos aspectos da mais que absoluta santidade de Deus. Assim como também nos mostra a justiça e a retidão do caráter, da natureza e da pessoa de Deus. Então, esse entendimento, na devida proporção do que Deus é e do que Deus revela em seus atos e atributos, nos levam a considerar a necessidade do Salvador. E não somente a necessidade, mas o perfil jurídico redentivo exigido para a pessoa do Salvador, daquele que viria a se entregar em sacrifício pelos pecados dos homens. Mas antes de nós contemplarmos a glória e a justificação em Cristo, nós precisamos encarar com toda honestidade e com muita profundidade acerca da nossa própria condição. Será que realmente algum de nós desejaria comparecer diante de Deus tendo apenas a nossa obediência como argumento? Será que nós temos em nossa própria vida alguma qualidade moral capaz de nos sustentar de pé diante do tribunal de Deus, do Deus infinitamente santo?
Pense bem, mesmo que por hipótese, Deus removesse completamente a representação de Adão, ainda assim nós certamente permaneceríamos culpados por causa dos nossos próprios pecados. A nossa condenação pessoal, ela não pode ser resumida exclusivamente na queda do primeiro homem. A nossa condenação é confirmada diariamente por nossa própria rebelião e desobediência a Deus. Cada pensamento impuro que atravessa a nossa mente, cada palavra precipitada que fere o próximo, cada orgulho cuidadosamente escondido no coração, cada omissão nossa diante do bem que nós poderíamos ter praticado, tudo isso, meus irmãos, testemunha contra nós. A nossa própria consciência, quando iluminada pela palavra de Deus, ela se torna testemunha. Ela é uma evidência que confirma que a sentença proclamada por Deus aos pecadores é absolutamente justa. Nós observamos acerca da lei de Deus, até aqui nós fomos conduzidos sob essa ótica da lei, e ela cumpriu exatamente o propósito para o qual ela foi dada. A lei revelou a santidade do Senhor. A lei expôs a profundidade da nossa culpa. E a lei também retirou completamente qualquer esperança de justiça própria. Se nós dependêssemos de nós mesmos, só haveria uma expectativa, ou seja, a justa condenação. Mas é justamente aqui, quando toda a confiança no homem desaparece, é que o Evangelho começa a resplandecer com toda a sua beleza. A resposta de Deus para a tragédia do pecado não foi diminuir as exigências da lei, também não foi relativizar a sua justiça. O que Deus fez é algo infinitamente mais glorioso. Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo. Jesus, o segundo Adão, ele veio para restaurar, para restabelecer tudo aquilo em que o primeiro Adão fracassou. Enquanto Adão, como cabeça da antiga aliança, desobedeceu, trouxe culpa, condenação e morte para todos aqueles a quem ele representava, Cristo veio como o cabeça de uma nova humanidade. E Cristo veio trazendo justiça e vida a todos os que o recebem como Salvador, os quais estavam mortos em seus delitos e pecados, é o que afirma Efésios 2, versículo 1. Mas Cristo não veio apenas para morrer. Antes de se entregar na cruz, o Senhor Jesus viveu uma vida de perfeita obediência. Cada pensamento, cada palavra, cada atitude, cada decisão do Senhor Jesus, toda a sua obra foi plenamente de conformidade com a vontade do Pai. Ele cumpriu toda a lei, sem jamais tropeçar em um único mandamento sequer. E foi exatamente essa justiça perfeita que o qualificou, como homem, sem pecado, a se tornar o único substituto aceitável diante de Deus. Se Jesus tivesse cometido um único pecado, ele precisaria, perante a lei, antes de morrer por nós, morrer por si mesmo. Mas sendo o Cordeiro sem defeito e sem mácula, ele pôde oferecer-se a si mesmo em favor de pecadores, para a remissão de pecados e para a justificação perante Deus. Portanto, na cruz acontece o ápice, o fator central e definitivo de toda a história da redenção. Ali, Deus não ignora o pecado. Deus executa o seu juízo sobre o próprio Filho. A sentença punitiva que a lei pronunciava contra nós, pecadores, é executada sobre Cristo. Nossa culpa é imputada a Ele e a sua perfeita justiça é imputada àqueles que nele creem. Essa é a maravilhosa troca. Essa é a maravilhosa substituição, a perfeita expiação anunciada pelas Escrituras. O justo sofre e se entrega à própria morte pelos injustos, para nos conduzir a Deus. O inocente é punido como culpado, para que os culpados sejam, por ele, inteiramente justificados. E o mais glorioso é que esse sacrifício foi cabal, perfeito, plenamente aceito por Deus. E a ressurreição de Cristo é a prova final disso. É a evidência pública
de que a morte foi vencida, assim como a declaração pública de que a dívida foi paga em sua totalidade e de que a justiça foi então plenamente satisfeita. Quando o Senhor Jesus declarou na cruz, está consumado, ele não apenas afirmou que o seu sofrimento havia terminado, mas ele estava declarando que nada mais precisava ser acrescentado à obra da redenção. Ou seja, ele declarou que a salvação foi completa, conquistada de maneira perfeita, definitiva e suficiente. Diante dessa obra consumada, Deus agora chama todos os homens ao arrependimento e à fé. Arrepender-se é abandonar toda a confiança em si mesmo, é reconhecer a gravidade do próprio pecado e voltar-se, sinceramente, para Deus. Crer é descansar exclusivamente em Cristo, confiando que somente sua vida, sua morte e sua ressurreição são eficientes e são suficientes para reconciliar pecadores com o Deus Santo. A fé não acrescenta valor ao sacrifício de Cristo. A fé é o dom de Deus concedido aos pecadores que apenas recebem, de mãos vazias, aquilo que a maravilhosa graça de Deus nos oferece imerecidamente. Por isso a esperança do cristão não repousa na força de sua fé, ou na estabilidade, eu diria, na instabilidade da sua obediência, muito menos na quantidade das suas boas obras. Nossa esperança repousa inteiramente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, daquele que satisfez plenamente a justiça de Deus e que jamais verá a sua perfeita obra fracassar. Os que estão unidos a Cristo pela fé já não comparecem diante de Deus como réus, esperando uma justiça ou uma sentença a ser aplicada, mas comparecem diante de Deus como filhos, recebidos e acolhidos intimamente por um Pai reconciliado. A mesma cruz que removeu nossa condenação também garante a nossa aceitação, nossa perseverança e a nossa glorificação. Porque Cristo vive, porque Cristo intercede pelos seus e porque Ele completou perfeitamente a obra que o Pai lhe confiou, o crente pode caminhar com segurança. O crente pode caminhar com total confiança, certo de que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1, e de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo, Filipenses 1:6. Daquela cruz nasce a nossa paz. Daquela cruz nasce a nossa liberdade, nossa esperança e a nossa santificação. Nela, o amor não diminuiu a santidade, não limitou a justiça, nem impediu a graça. Por isso, a cruz deve sim ser lembrada como o local onde o maior ato de amor foi realizado. Mas, de igual modo, deve ser sempre vista como o lugar onde a justiça de Deus foi plenamente satisfeita e onde a sua maravilhosa graça resplandeceu, em toda a sua grandeza e sublimidade, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que assim Deus abençoe a cada um de nós.